Olá, mais uma vez, TJ Entrevista. Hoje a gente vai bater um papo com ela, moradora de Alphaville, diretora de incorporação da MPD, Débora Bertini. Débora, que prazer receber você. Prazer é meu, Giza. Prazer é meu. Tudo ótimo. Você mora em Alphaville há quanto tempo? Eu moro aqui há 22 anos, desde 14 anos de idade. Nossa, então você presenciou várias mudanças aqui na região. Sim, muitas. Como era quando você veio para cá? Você morava em São Paulo? Eu morava em São Paulo, morava na Vila Madalena com os meus pais. A gente um dia teve um sonho, meu pai teve um repente, viemos passear aqui em Alphaville, era tudo muito mais tranquilo, né? Muito mais vazio. Então, sei, deu a louca nos meus pais e falou, vamos mudar para cá. Mas por quê? A gente morava super gostoso, todo mundo gostava do apartamento e tal. Não, vamos mudar para cá, eu quero morar numa casa, quero um quintal, quero uma área de lazer, vamos lá. Mas Alphaville ainda era um sonho, né? Era um sonho um pouco alto pra gente e tal, no nosso momento de vida. E olha, aqueles dois enfiaram na cabeça e vendemos apartamento, vendemos carro, vendemos cachorro, vendemos todo mundo. E viemos pra cá, compramos uma casa no Residencial 9. E lá eu passei muitos anos maravilhosos, assim, foi muito bom. Você tem irmãos, então? Eu tenho um irmão mais velho. E como foi essa adaptação aqui? Porque antes não tinha toda essa estrutura que tem hoje, né? No começo e lá na Vila Madalena, né? No começo foi um pouco traumático, particularmente para mim. Meu irmão já estava na faculdade, mas eu estava no colégio. E eu amava meu colégio, eu tinha estudado lá desde criancinha e tal. E a condição para eu vir morar aqui, além de abandonar os amiguinhos e tal, é que eu ia continuar no meu colégio. Mas depois de um ano eu mesma não aguentei, porque os horários eram muito difíceis, a convivência com os amigos lá, porque você tem o pós-escola, né? E aí eu acabei mudando de escola, vim estudar no Mackenzie aqui, foi maravilhoso, porque eu conheci os meus amigos, que são meus amigos até hoje, são incríveis, são moradores daqui, enfim, a gente acaba formando uma outra família, né, além da casa, porque a família é muito isso, né? Você tem a sua família entre quatro paredes e você tem a sua família alfaviliana. Então, até hoje a gente convive e fala, nossa, esse aqui, nossa, eu estudei, esse aqui no primeiro colegial, esse aqui eu me formei, esse aqui... Então, cada um tem um pedacinho dessa história, né? Bom, falando em história, você tem uma história, então, também com São Paulo, porque depois que você veio aqui para Alphaville, você se formou, na faculdade você fez aqui? Eu fiz aqui, estudei aqui na Unip de Alphaville, fiz arquitetura. Uhum. Mas aí você foi para São Paulo depois? Logo depois que eu me formei, eu ainda trabalhei um tempo por aqui, em Alphaville, eu trabalhava na MPD, né? Antes de me formar e um pouquinho depois que eu me formei, eu trabalhava. E aí eu fui para uma vida nova profissional em São Paulo. Fiquei 10 anos trabalhando numa incorporadora de São Paulo. E agora, recentemente, que eu voltei às origens e voltei a trabalhar pertinho de casa. Eu acho que foi também um momento muito importante da sua vida, porque pelo que você estava me contando, você resolveu ser mãe e aí isso pegou um pouco, né? A qualidade de vida, é isso? Pegou muito. Por isso que você voltou. Porque esses 10 anos que eu passei, eu saía muito cedinho daqui, saía daqui 7 horas da manhã, voltava às 8 horas da noite, e apaixonada por Alphaville, mas eu só dormia aqui, né? E no final de semana aproveitava um pouco, mas como eu ainda trabalho no mercado imobiliário, no final de semana ainda tinha muito compromisso de você ir rodar lançamentos, plantões e tal. Então, todo final de semana, inevitavelmente, ao sábado, ao domingo, eu passava várias horas em São Paulo, vivendo um pouquinho daquela atmosfera que é o meu mercado, né? E aí bateu a coisa de ser mãe e eu, não, vou continuar nesse mesmo esquema. Mas aí, enfim, acho que tudo, o universo conspira a favor, né? E aí apareceu uma oportunidade de voltar para a MPD, a Isabela, minha baixinha, tinha acabado de chegar, e aí foi juntando uma coisinha com outra coisinha e hoje eu estou aqui do lado da pequena e muito contente com a minha escolha profissional também. Bom, falando um pouquinho ainda da sua vida profissional, você em São Paulo, nesses 10 anos que você passou indo para lá todo dia, vivenciando um pouco mais a capital mesmo, você aproveitou para estudar, então você se especializou lá, né? Fez pós? Não, na verdade, a minha pós foi aqui. Eu fiz 2 pós. Logo depois da faculdade, eu fiz uma pós-graduação na GV, em gerenciamento de empreendimentos. Uhum.
E foi em São Paulo. Essa foi lá na Central da GV, em São Paulo mesmo. Mas logo depois, eu tinha acabado de sair da MPD, eu fiz um MBA na SPM daqui. A SPM, eu não sei se ela ainda tem, mas ela tinha uma unidade aqui em Alphaville. E eu me especializei aqui. Fiz um MBA mesmo, na SPM. Bom, agora que você está aqui em Alphaville, que você está atuando no mercado imobiliário aqui da região, né? No caso, é só Alphaville ou Aldeia da Serra? Vocês... Não, a MPD atua fortemente no mercado de Alphaville e Barueri. Barueri Santana, né? Alphaville e Tamboré, basicamente. Mas nós temos negócios, sim, tanto na construtora, que faz obras de terceiros, obras públicas, quanto na incorporadora. Na incorporadora, que é a minha área de atuação, a gente tem alguns negócios em algumas cidades próximas, sim, como Santos, Itanhaém, e a gente estuda, sim, outras possibilidades. A gente fez 2 lançamentos esse ano em Jundiaí. Então, apesar do foco de atuação ser aqui na nossa região, a gente também tem negócios fora, sim. Eu vou até aproveitar para a gente conversar um pouquinho, porque muita gente sabe, mas tem muita gente que tem muita dúvida a respeito disso. Porque a MPD é uma empresa que tem 30 anos, mais até de 30 anos. 32 anos. Na construção, né? Isso. Mas também tem a incorporadora, a MPD, da qual você é diretora. Isso. Certo? E tem uma diferença grande, assim, entre construtora e incorporadora. As pessoas falam MPD, elas já... É uma coisa só, uma coisa né? só. E não é, né? No fundo, elas são 2 unidades de negócio, apesar de, assim, a presidência mesmo, o dono da empresa são os mesmos e tal, mas são 2 unidades distintas. A construtora, que constrói a obra pública, constrói a obra privada, constrói obra de uma outra incorporadora, de repente, e a incorporadora que gera o negócio, que compra o terreno, que viabiliza o empreendimento, que projeta, que aprova, que incorpora, que cria os estandes, enfim, que monta, formata todo um negócio imobiliário e gera, sim, um negócio, uma construção para a construtora também. Então, é como a MPD Construtora, ela constrói o negócio criado pela incorporadora também, além das demais obras. Então, são 2 unidades distintas, porém sob a mesma gestão. Não é sobre a mesma família, é sobre o mesmo teto, sobre a mesma administração. Por isso que tem essa confusãozinha. Qual é a sua avaliação, você que trabalhou esse tempo, esses 10 anos aí em São Paulo e agora está ativa e firme aqui em Alphaville, qual a sua avaliação do mercado imobiliário na região? Aqui de Alphaville. Isso. Alphaville ainda tem muito para crescer. Alphaville, ela está com 2 cidades, Alphaville, sempre que eu falo Alphaville, é Alphaville e Tamboré. Nós estamos em 2 cidades, Santana e principalmente Barueri, que são cidades muito ricas, que têm crescimento. A gente tem incentivo para a empresa, tem muita empresa grande aqui e vindo para cá, né? Não tem como a gente pensar que a Alphaville ainda não vai crescer bastante, que não vai ter um mercado bom imobiliário a ser explorado aqui. Isso vai acontecer como a evolução de todas as cidades. Existiu agora uma revisão na lei de Barueri, em que está tendo um cuidado muito forte de pensar no trânsito, pensar em como esse crescimento pode e será estruturado. Isso também ajuda não só a gente como negócio, mas ajuda aos moradores que são daqui. Eu falo isso também como moradora, né? Também me deixa muito confortável, não só sendo como uma parte de uma empresa que atua na região, mas como moradora também. Então, o importante é as pessoas entenderem que a cidade ela só precisa crescer ordenada, mas ela deve crescer. É bom para a economia da cidade, é bom para todo mundo. As pessoas falam muito do trânsito de Alphaville, mas eu acredito que quando a gente tem um crescimento ordenado, com diretrizes pensadas como uma unidade, como a cidade toda, como o bairro todo, a gente consegue, com o mercado imobiliário, evoluir isso, resolver esse trânsito muito mais do que se julga como um complicômetro na cidade. Então, eu vejo sim o mercado de Alphaville crescendo, eu acho ele promissor ainda, eu acho que ainda tem muita coisa para vir, investir sim em Alphaville. Não é à toa que a MPD continua investindo aqui, continua colhendo frutos aqui, por ter justamente essa demanda. Ainda tem uma demanda muito boa e muito forte aqui, sim, na região. Bom, você disse então que o mercado imobiliário ele pode agir como um aliado nessa questão do crescimento ordenado
de Alphaville, por exemplo, certo? Quero saber mais do seu ponto de vista a esse respeito, mas daqui a pouquinho no segundo bloco do TJ Entrevista, que volta já.